queridos empresários e empreendedores de ação, tudo jóia com vocês? Estamos começando mais um EPA Podcast. É isso aí, galera. O podcast que sempre traz informações válidas, verdadeiras e essenciais para a vida do empresário e empreendedor imigrante aqui nos Estados Unidos. Como diz um amigo, utilidade pública, né, gente? Exatamente. Um abraço aí pro pessoal do Na Lata. É isso aí. Hoje, Milka, estamos aqui trazendo mais uma vez um nosso convidado especial para falar sobre imigração. Você que não assistiu o primeiro episódio com o nosso querido Thiago Camargo, assiste lá o primeiro episódio, vai lá, dá o like, dá o joinha. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, vou apresentar ele de novo para vocês. O nosso querido amigo Thiago Cardoso é advogado de imigração e... Thiago Camargo, perdão, viu, Thiago? Nossa, tudo bem. Olha, eu sei. Tá atacado o TDAH hoje. O nosso querido amigo Thiago Camargo, né, que é primo do Zezé de Camargo. É isso né? aí. E agora tudo bem certo, né, Thiago? Tá aqui hoje de novo com a gente para falar sobre imigração. E hoje a gente vai tocar num assunto muito polêmico que está ainda sendo muito cotado, sendo muito falado na nossa comunidade, nas comunidades em geral, que é... Tudo que tem a ver com migração, né? Exatamente. É polêmico e demais. Exato. Então... E sempre é bom a gente ter informações válidas, Exatamente. tá, pessoal? Pra gente não ficar aí boiando, né? E acalmar os nervos, né? Exato. E às vezes não é necessário o medo que a pessoa está projetando. Exato. Então... Receber informação realista, que não tem validade, com certeza é algo muito prejudicial para a nossa comunidade e para outras também. Então, hoje o Thiago Camargo, que é advogado de imigração, né? É primo do Zezé de Camargo, não vou esquecer mais o Thiago. Ele associou. Associei. Agora a gente já tá ok. Tá aqui hoje, vai falar com a gente um pouquinho sobre toda essa movimentação aí com, né, em relação a aquele probleminha que a gente tem, não probleminha, né, a movimentação do gelo, né, nos Estados Unidos, né, o famoso ICE, né, ICA, e ele vai trazer alguns esclarecimentos para nós hoje. Mas, primeiro, antes, entretanto, contudo, já vai deixando aí o botãozinho aí do like aceso, tá? Já se inscreve no nosso canal, já aumenta aí um pouquinho aí a quantidade de inscritos aí, com a sua inscrição, da sua esposa, do seu marido, do filho, da filha, do cachorro, da prima, da avó, da tia, tá? Não esqueça de compartilhar isso aí e ajuda a gente a trazer cada vez mais informações, tá ok? E deixe seu comentário. Se você tem algum assunto que gostaria de saber, deixa aqui no bloco de comentários, porque com certeza. Iremos com certeza fazer o maior esforço para trazer essa informação para você. É isso aí. Tiagão, meu querido, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço. É um prazer. Tiago, poder estar aqui com vocês e Thiago, trazer um pouco mais de informações migratórias. Opa, obrigada. É isso aí, meu querido. Brigadão mesmo, viu? Thiago Cardoso. Camargo. Não esqueça mais não, Thiago. Thiago, 10 anos. 10 anos de América, 10 anos advogado desde o Brasil, né? Fez toda o Paranauê para poder, né, trabalhar como advogado aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos também. Já sofri muito como imigrante, né? Gente da gente. Atenção, né? Atenção de você esperar a resposta de um processo, isso aí já fez parte da minha realidade e eu sei o que é essa atenção. Exatamente. E, Thiago, meu querido, vamos começar aqui falando um pouquinho, né, sobre essa questão, né, de ações, né, que os imigrantes estão vendo aí em todos os estados aqui nos Estados Unidos e que preocupa muito familiares que estão fora, né, dos Estados Unidos, pessoas que estão em processos, né, de vistos, de mudança de status, pessoas que ainda não estão 100% regularizadas, né? Vamos aprofundar e entrar um pouquinho mais nesse assunto. E me diz uma coisa, para começar, o que significa na prática, né, um estado ou uma cidade hoje cooperar com o ICE? Como que funciona essa cooperação para o pessoal entender em casa? Então, vamos lá, gente. Primeiro eu tenho que explicar rapidamente aqui como que funciona essa estrutura de Estado. Uhum. As competências, né? Então, existem algumas competências que são exclusivas são federais, né? Okay.
Algumas são municipais, outras são responsabilidades do condado, outras estaduais. Então, existe essa diferença. A princípio, o direito imigratório ele é exclusivamente federal. Ok. Então, os agentes, tanto do estado, quanto da cidade, quanto do condado, eles não possuem autoridade para impor uma lei imigratória. Okay. Eles não podem cobrar do cidadão ou do imigrante o seu status imigratório. Okay. Então, isso não pode acontecer, exceto se houver um acordo de cooperação, que é o 287G, né, esse acordo de cooperação que pode ser realizado entre o ente federal e os municípios, os condados ou o estado. Então, isso que está ocorrendo agora com maior frequência em alguns estados. Isso está acontecendo aqui no estado de Utah. Alguns condados fecharam esse acordo de cooperação de Utah County, exceto Ogden e Salt Lake County. A maioria de todos os outros condados. Todos os outros já fecharam esse acordo de cooperação. Ok. Autorizando os oficiais, os xerifes dos condados a exigirem fazer essa cooperação de informações com o ICE. Ok. E entra nessas autorizações de cooperação também o pedido de status migratório nas abordagens? Eles podem fazer a pergunta de qual o status migratório da pessoa que eles abordarem e encaminhar essa pessoa para o ICE ou fazer essa comunicação com o ICE. Entendi. Existe essa possibilidade. Ou seja, com exceção de 2 condados, os outros já fecharam esse acordo, já estão cooperando já. Exato. No caso, pessoal, né, mais uma vez para deixar bem claro para vocês aí, no caso aqui do estado de Utah, que é onde a gente vive hoje, né, onde nós temos a nossa sede aqui do podcast, né, mas a gente vai trazer informações também, né, relevantes aí para outros estados, né, que o nosso querido Thiago também tem informações, tá? Fiquem ligados, não percam, acompanhem a gente. Toda polícia local pode acionar a imigração hoje? Não. Elas podem, desde que elas tenham esse acordo de cooperação. Mas em regra, não. Em regra, não. Só pode se tiver o acordo. Exato. Somente se tiver o acordo. Entendi. E é algo assim que, com certeza, né, veio aumentando essa incidência, né, de cooperação e de ligações aí pro departamento do ICE. Entendo, em alguns estados, mesmo tendo a cooperação, não é comum você ter essa cooperação direta ou essa conexão. Então, muitas vezes, a cooperação é feito esse acordo, mas na prática, tanto os policiais quanto as lideranças locais acabam não utilizando essa ferramenta. Porque sabe que isso vai trazer um prejuízo, nem sempre vai ser benéfico, não é benéfico para a sociedade em geral. Então, até mesmo aqui na nossa região, a gente tem acompanhado isso. Não tem essa incidência. Apesar de haver esse acordo de cooperação, nós não estamos recebendo notícias de que estão cooperando de fato. De fato. Okay. Então, se existe uma abordagem policial ali, não necessariamente aquele policial vai reportar que aquela pessoa é um imigrante ou vai cooperar com o ICE. O que se reporta, isso com absoluta certeza, é quando há um crime. Okay. Então, se o imigrante ele cometeu um crime, aí sim, obrigatoriamente... Tem ficha, né? Tem uma passagem, tem... Vai haver essa comunicação. Ok. E o que, assim, ou o que mudou recentemente na relação entre os governos locais e a imigração? Tem mais alguma outra coisa? Não houve uma mudança tão drástica, né? Até porque os governos, normalmente os democratas, eles não fecham esse acordo de cooperação, eles evitam isso. O que está acontecendo é uma atividade maior do ICE em si. O ICE pode atuar em qualquer território. Então, ele não tem essa limitação. Então, o que nós estamos acompanhando é uma atividade mais intensiva do ICE. Do ICE e não da polícia. Não da polícia, da polícia local. Legal. Inclusive, o nosso conhecido Big Beautiful Bill, ele está despejando agora, esse ano, uma quantidade imensa de dinheiro
aumentar e intensificar essas fiscalizações do ICE, né? Isso aí é uma notícia que está correndo o mundo inteiro aí, né? Basicamente aí. Essa semana eu vi uma notícia em relação ao governo de Milão, que junto com a comitiva daqui dos Estados Unidos que vai para lá para a questão dos Jogos de Inverno, também iriam alguns agentes do ICE para coibir e ficarem de olho aí em relação a algumas questões imigratórias, alguns imigrantes que iriam estar transitando em relação aí a saída e vinda da comissão. E o governo de Milão já falou, aqui eles não são bem-vindos, nós já sabemos do que eles são capazes, o que eles fazem, como eles agem, e eles não têm they don't have business here. Eles não têm negócios aqui. Já deixaram bem claro, né? Há excessos, né? Por parte, tem acompanhado isso, na mídia também existe muita propaganda e atendimento a uma agenda específica, mas há excessos, sem dúvida. Tem excessos pelo ICE, estão sendo cometidos, a gente viu isso de maneira clara e incontestável. Né? Infelizmente, com essas duas últimas mortes, né? duas fatalidades aí que tiveram ultimamente, né? Que, no meu ponto de vista, foi um erro desnecessário, injustificado. Claro, com certeza. E me diz uma coisa, meu querido, essa questão de abordagem, né? Voltando aqui na questão da abordagem, uma simples parada de trânsito assim, pode chegar a gerar algo mais complicado, dependendo de onde o imigrante está hoje, né? Porque a gente sabe que tem alguns estados que estão mais pendentes a esse tipo de abordagem, né? Uma abordagem mais agressiva, mais invasiva em relação a perguntas e questionamentos, e alguns outros estados que não, né? Sem dúvida existe risco, sim. Em alguns estados, os estados são mais rígidos em relação a isso. Nós temos como exemplo a Flórida, Texas mesmo. São estados que existe um acordo de cooperação na efetividade desse acordo. Os países do Sul, nos termos gerais, são mais rígidos. Os outros estados, como Califórnia, até mesmo aqui o nosso estado, estados Novo México, não tem essa incidência da regularidade. Não, é mais difícil você ter esse tipo de problema. Entendi. Eu te perguntei isso porque, né, em algum tempo atrás nós tivemos o caso da estudante, né, que estava em processo de imigração, foi com os amigos para o Colorado e foi abordada por um policial e teve toda aquela repercussão a nível internacional até, né? Sim. E isso é algo que ficou muito na cabeça das pessoas, né? Será que eu posso ir para outros estados? Será que eu posso fazer uma viagem, né, interestadual e eu vou correr algum tipo de risco, né? Isso aconteceu no estado vizinho aqui, que é o Colorado. Historicamente, o Colorado não tem acordos de cooperação com o ICE. Inclusive, a notícia que eu tenho aqui, essa comunicação do policial, ela foi comprovada, indevida. Ela foi indevida, não deveria ter sido comunicado, mas eu não tenho tantos detalhes sobre esse caso para fornecer exatamente o que aconteceu, até porque isso deve estar sendo debatido agora nas cortes. Nos próximos meses. Nós vamos ter notícia disso em breve. Vai aparecer. Vamos ficar sabendo. Caramba. Mas sabendo de novos detalhes, mas até onde eu fiquei sabendo, a comunicação foi irregular. Então, e mudar de estado? Se a pessoa está pensando em mudar de estado, isso pode reduzir ou aumentar os riscos imigratórios nesse momento? Sem dúvida pode reduzir. Estrategicamente, o estado onde você mora, ele vai influenciar na atividade, né? Tanto do ICE quanto na perseguição do próprio estado. O próprio estado, muitas vezes, ele incentiva essa rigidez e essas ações contra os imigrantes. Olha só. Então, é a mesma linha, né? Estados do sul, a própria Flórida ou
o Texas, eles têm historicamente uma rigidez maior em relação aos imigrantes. Sempre tiveram, né? Então, existem outros estados, como a gente está acompanhando aí mesmo na Califórnia, ou estados santuários, que protegem, não deixam acontecer uma perseguição tão implacável. Entendi. Uma outra pergunta que o pessoal de casa, com certeza, né, muitos ainda tem, né, fica com aquela pulguinha atrás da orelha, é quais que são os tipos de infrações que vão me colocar mais em risco, né? O que vai me fazer ser um alvo, né, em algum tipo de abordagem? Infrações leves também? O que não fazer? Né, o que não fazer? Se eu virar uma rua ali onde eu não poderia virar, isso pode me afetar? Eu posso ser parado ali pela polícia e isso agravar e fazer o meu status imigratório ser um motivo de deportação? Depende muito. Obviamente que um crime mais grave ou alguns tipos de crimes, eles vão gerar deportação. Isso, né, independente de uma ação do ICE ou de uma ação mais contundente do Estado, o próprio juiz encaminha isso para o juiz de imigração e vai determinar a deportação daquele imigrante por um crime. Inclusive, às vezes, crimes até que ocorrerem em seu país de origem. Então, existem alguns crimes e acordos internacionais de cooperação, por exemplo, em relação a tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, que se você cometer um crime no seu país de origem e vem para os Estados Unidos, eles vão ter um cruzamento de dados aqui e pode gerar sua deportação. Que legal. Então, agora, crimes mais leves, normalmente eles não geram deportação, não gera essa preocupação. O que acontece? Se você tem um risco, se você cometer um crime ou uma infração leve e você deixar isso para trás, e às vezes o brasileiro ele tem um pouco disso, relapso, né? Não, isso aí não vai dar nada, não vai dar nada. Deixa para lá. E aí muitas vezes acaba acontecendo uma ordem de prisão por uma multa de trânsito, uma besteira pequena, e aí sim isso pode trazer consequências mais graves. Que bacana. Ou seja, né, fez alguma coisa aqui que está fora da lei, procure se regularizar o mais rápido possível, já paga a multa, vai embora para casa, faz de conta que, né, resolve os problemas, vai na corte. Hoje muitos estados oferecem corte online, né, onde você nem precisa nem comparecer pessoalmente, já resolve ali, já paga a sua multa, assume a sua culpa, né? Fez errado, né, que nem a gente fala lá no nortão de Minas. Fez sua cagada, resolve, meu amigo, pra você poder não ter mais problemas aí, mais dificuldades. Exato. E muitas vezes você resolve de uma maneira muito simples na corte. Os juízes, né, são benevolentes, ali se fala, não tem como pagar, mas posso pagar parcelado, você consegue resolver isso de uma maneira... Não há motivo, né, de deixar essa pendência e fazer com que se agrave depois o problema, né? Exato. Independente até hoje, assim, no cenário que a gente está vivendo hoje, independente muitas vezes de você ter status ou não, né? Tem muita gente aí que só pelo fato de ser um imigrante, ele está sendo pressionado de certa forma, né? E às vezes fica preso 2 dias até provar que sapo não é jacaré. Exatamente. Você já chegou a ter algum tipo de caso assim, ou a participar ou ter informações de algum caso? Sim, já acompanhei vários casos. Inclusive os casos de maior notoriedade que nós acompanhamos nos últimos meses ou nas últimas semanas, de pessoas que foram presas pelo ICE durante a entrevista, em caso de casamento. Consular. Nas entrevistas dentro dos prédios do USCIS. Né? Então, o que acontece? Quase todos esses casos, todos que eu tive conhecimento, pelo menos, são pessoas que receberam um mandado de prisão ou uma ordem de deportação, e muitas vezes não foram notificados porque mudaram de endereço. Então, isso é algo muito importante para o imigrante. Mudou de endereço, não tenha medo. Não tenha medo. Notifica o USCIS, estou mudando de endereço. Porque se você receber uma notificação, pelo menos você vai saber
que há aquela notificação, você pode se defender, você contrata um advogado, o advogado vai te defender naquilo. O problema é quando você muda de endereço, não comunica, aí você recebe, por exemplo, uma NTA, que é um Notice to Appear, né? Uma intimação para comparecer perante a juiz de imigração. Aí, se você não comparece, lascou. Aí você vai ter uma ordem de deportação, e aí sim, mesmo por um casamento, um pedido legítimo, que seria algo muito fácil para que você conseguisse o seu green card, o seu documento, você pode chegar lá e ter uma surpresa do agente do ICE te levando embora. Poxa vida. Eita, nós, hein? Não adianta correr atrás da gringa, do gringo aí para casar depois de ter feito alguma coisa errada aí, não. Vai chegar lá, ó, algema, viu, meu amigo? Então, resolve o problema de uma vez, né, meu querido? Tem os dados atualizados. É isso aí. É isso aí. Eu sei que talvez aqui no estado de Utah não, mas empregadores estão ainda colaborativos com o ICE mais do que antes? Ou tem algum estado que a gente pode observar que isso é mais intenso? É muito relativo, né? Para a maioria dos empregadores que trabalham com imigrante, para eles não é interessante perder aquele trabalhador. Até porque, assim, em termos práticos, os imigrantes, eles normalmente desempenham muito bem o seu papel. Eles trabalham muito bem, trabalham de maneira árdua, porque eles querem manter o emprego. Muitas vezes fazendo aquilo que o cidadão americano comum não quer se sujeitar a fazer. E, às vezes, até por uma remuneração mais baixa. Mais baixa, né? Então, para o empregador, em geral, não é interessante. Obviamente que existem casos isolados em que o empregador ele pode ameaçar ou fazer uma denúncia. E isso é muito interessante, porque se você sofrer uma ameaça do seu empregador, ele falar, olha, você vai ter que trabalhar para mim nessas condições ou eu vou chamar o ICE. Se você sofreu um tipo de ameaça, isso é considerado um crime e isso é passível de você conseguir um tipo de visto chamado visto T, que é um visto de tráfico humano, é gravíssimo, né? Então, quando você pensa em tráfico humano, você pega uma, da Constituição, você pensa, mas não. Existe um acordo de cooperação entre o Departamento de Imigração e o Departamento de Trabalho, o ISS e o Departamento de Trabalho, de que condições de ameaça ou condições impróprias de trabalho, elas são passíveis de gerar o visto T para aquele empregado ou para aquele trabalhador. Ou seja, a pessoa ela pode, se ela estiver sofrendo esse tipo de abuso, ela pode se legalizar. Pode se legalizar, pode ser um prêmio. E pode ser entre aspas. Exatamente. Ninguém quer. Ninguém quer, com certeza. Mas dadas as condições. Mas dá condições. Exatamente. Isso traz condições, porque o abuso no ambiente de trabalho é algo muito grave e é recorrente. Isso acontece muito e muitas vezes o imigrante não sabe que ele tem esse direito. Tem esse poder, né, de resolver esse problema. E a primeira pergunta é, poxa, mas eu não posso trabalhar. Como é que eu vou fazer uma reclamação no Departamento de Trabalho? Não tem risco. O Departamento de Trabalho ele não vai comunicar ao ISS falando você está trabalhando sem ter uma autorização. Você estava sendo vítima de alguém que estava explorando isso. Então você não tem risco de sofrer uma represália por estar denunciando um trabalho, uma exploração de trabalho. Ou seja, assim, de certa forma, essa situação ela se sobressalta em relação ao status imigratório. Exato, a permissão de trabalho. Ela se sobrepõe à permissão de trabalho. Que bacana essa informação muito importante para a comunidade. Muito. Deixa nos comentários aí se você tem alguma dúvida em relação a esse tipo de visto ou a qualquer um outro tipo de visto aí que, né, seja fora desses vistos que a gente normalmente já conhece. Se você tem algum caso aí que você tem aquela dúvida, né? Será que tem algum tipo de visto que se aplica a esse meu caso? Existe uma possibilidade? Deixe nos comentários aí. A gente com certeza vai ser um prazer para a gente ajudar você aí de casa a entrar em contato com o Thiago e obter mais esclarecimentos, clarificar mais essas informações aí, né, com o nosso querido Thiago aqui e com certeza ajudar você aí a resolver o seu caso e o seu problema, tá? Isso aí, muito bom. Meu querido, cidades santuários, né?
entre aspas, né, algumas, né, essas cidades santuários, elas ainda realmente têm essa proteção de cidade santuária? Ainda continua tendo essa abreviação, ou já não está mais funcionando isso, é uma cidade santuário, essas coisas? Em tese, sim, há uma proteção no sentido de que o Estado ou os condados, as cidades, elas não irão reportar, ou, como a gente já explicou, não vai ter aquele acordo de cooperação. Okay. Mas não há impeditivo para o ICE atuar nessas cidades. Não há esse impeditivo, né? Isso seria ilegal. Então, é o que a gente está acompanhando aí no Minnesota, né? Inclusive com ameaças aí de uma aplicação de uma lei de insurreição, né, pelo governo federal. Então, existe uma ilegalidade de você querer impedir o ICE de atuar dentro das suas atribuições. Se o ICE está atuando dentro das suas atribuições, você não pode, o Estado ou a cidade não pode interferir. Não pode. O que não pode acontecer, obviamente, são excessos pelo ICE. Então, se há uma investigação, se ele vai atrás de uma pessoa que cometeu um crime, ele vai prender, tudo bem, não. Agora, obviamente, excessos não podem ocorrer. E no caso desses excessos, quando eles começam, né, a ter tanta... ascender demais da forma como está acontecendo ali no caso de Minnesota, né? Nesses casos, o Estado, ele age de alguma forma, ele, né, aperta um pouquinho ali o governo e fala, não, vocês estão demais aqui, ou continua a mesma coisa? O Estado não tem um certo poder em relação a isso? Ele tem determinados poderes, mas são limitados. Normalmente isso é levado para o judiciário, quando há excesso judiciário, e o judiciário federal que vai decidir isso. Exatamente. No caso de Minnesota... Depende do tipo de excesso, do crime que foi cometido, se envolve somente lei federal ou a lei estadual também. Foi agredida, né? Exatamente. Então, aí é uma questão de competência da Corte Federal ou da Corte Estadual. Mas normalmente são cortes federais que vão tomar conta do caso, né? Se eu não me engano, alguns parlamentares do estado de Minnesota começaram a entrar em atrito com o governo federal por causa dessas atribuições, né? Por causa desses abusos que o ICE... Sim, está sendo... Começou já a ser discutido, né? Começou a ser discutido. A ser aberto a alguns processos, né? Em relação a isso tudo. Exato. Mas em relação aos excessos, não em relação à atividade do ICE. A atividade em si, né? Porque a atividade em si, ela é legal. Eles possuem essa atribuição, eles podem prender uma pessoa, um investigado, e quanto a isso, não há problema. O problema são os excessos, a maneira como age ou as ilegalidades que podem ser cometidas. Infringir o due process, que é o devido processo legal. Então, isso aí é que tem gerado essa comoção de uma maneira mais firme. Obviamente, existe também interesses políticos diversos, né? É algo que eu gosto sempre de ressaltar. As deportações do Donald Trump em 2025 não chegam nem próximas às deportações que ocorreram na era Obama, ainda mais se você utilizar uma regra de proporção. Exato. Quantos imigrantes tinham naquela época e quantos imigrantes existem hoje. Exatamente. Então, assim, existem interesses políticos, existem diversos outros tipos de interesse. Existem também excessos, existem ilegalidades cometidas, mas isso em qualquer atividade de confronto vai existir excesso de ambos os lados. Então, a gente vê isso em qualquer atividade policial, o excesso é muito próximo da atividade regular. Da atividade regular, né? Legal. Para você de casa entender, deixa eu explicar para o pessoal. Né? É a mesma coisa que está aí no Brasil e o Exército for para uma cidade fazer uma ação e a Guarda Municipal querer impedir. Não existe isso. Né? Tem como. Então é basicamente isso que o Thiago está explicando para a gente aqui. Né? Então não tem como os municípios, né? O Estado, né? O poder do Estado influenciar em uma decisão federal. Tá? E quais os boatos sobre o ICE você mais ouve e que não são verdades? Existe algum? Puxa, existe. E mais, né? Hoje com essa fake news aí da internet, um monte de... Isso é uma pergunta, mas assim,
existem exageros, né? Existem os exageros, as promoções, e é como eu disse, nós não estamos na era de maior número de deportações, mas mesmo assim se reporta isso como se fosse assim... Piorando. Comparações, como comparado com regimes nazistas. Não, isso é uma falsa proporcionalidade. Não existe essa proporcionalidade. Existem excessos, sim, existem pontuais, mas existem muitos atos legítimos, né, de pessoas que foram presas e deportadas e que deveriam ser presas e deportadas. Sim, que continham uma capivara gigante. Cometeram crimes, e isso contribui para a segurança. Em números gerais, se você for analisar, sair os reports, e qualquer um pode pesquisar isso, ou pelo Google, ou pelo ChatGPT, houve um decréscimo de crimes, né, do ano de 2025 absurdo. Então, diminuiu, tanto assassinatos quanto outros crimes comuns, diminuíram muito. Não quero dizer que isso está diretamente relacionado à ação do ICE, mas existem números positivos em relação a isso. Existem esses números positivos. Sim, mas aí tem que ficar reticente. Não pode utilizar a paixão de maneira alguma. Né? Você não pode ver o ICE como um inimigo número 1 do Estado. Acho que com certeza não é. Né? Mas também você tem que fiscalizar e acompanhar as atitudes de todos os oficiais, e isso serve para qualquer um. Sim, claro. Isso serve para qualquer servidor público ou qualquer pessoa numa posição de autoridade. Você tem que fiscalizar o ato. Sim, claro. Né? Você não pode bater palma para tudo que eles fazem, ou seja político, ou seja são seres humanos, né? Exatamente. Basicamente. Mas você tem que saber que muitas vezes eles estão agindo legitimamente. Sim. Isso é bacana. Muito obrigado, viu? Hospitais, escolas, né, certas repartições públicas, locais que de certa forma as pessoas, né, sentem confiança em estar, em frequentar. Como que está esses locais hoje? Está tendo também uma contribuição, um compartilhamento de informações nesses locais também? Ou... Não, até onde é ilegal você admitir a entrada, por exemplo, para fiscalização do ICE dentro de hospitais, escolas primárias, ou em alguns ambientes eles são protegidos. E esses são exemplos de ambientes protegidos. Inclusive, a minha esposa teve um treinamento, ela trabalha no hospital, e se confirmou, né, de que ali é um lugar protegido. Não vai ser admitido prisões ou perseguições de imigrantes dentro dos estabelecimentos. Isso é uma questão humanitária, né? É uma questão humanitária. A pessoa está numa situação... Tendo ou não tendo recorde ou não, seja qual for a capivara da pessoa, se ela chegar no hospital e precisar de atendimento, ela precisa ser atendida. Ela não pode ser julgada pelo recorde dela e sair dali presa. Exatamente. A não ser que ela entrou, né? Então, eu acredito que isso não vai ser permitido de maneira alguma, inclusive pelas cortes federais ou pela Suprema Corte americana. Eles não vão autorizar esse tipo de perseguição nesses ambientes. Que bacana. Esse tipo de autorização, então, é uma autorização que vem de uma legislação federal. Isso. Que vem do governo federal. Não é algo que os municípios ou estados restringem. Eles podem restringir também. É uma das exceções, né, que a gente fala em relação ao poder do estado de falar não. Exatamente. Para o governo federal. Exatamente. Entendi. Que bacana. Legal. Muita gente tem essa dúvida, né? Até hoje, né? Assim, rola muito essas dúvidas na internet, e são exatamente essas dúvidas que a gente precisa tirar, né? Esclarecer para as pessoas que estão em casa. Tem muita gente que tem parente aqui, né? Muitas pessoas que estão no Brasil, estão em outros países, e tem, né, entes queridos aqui que ficam morrendo de medo. Porque a questão não é só a deportação, a questão são as prisões. Quanto tempo vai passar na prisão, como vai ser tratado, a humilhação, né? Assim, situação terrível. É bem complicado, muitas vezes, né, como a gente falou, essa questão do abuso na hora de exercer a autoridade, na hora de exercer a prisão, ou na hora de exercer os questionamentos necessários, né? A gente já viu vários vídeos, né, circulando na internet de pessoas que foram agredidas, tiveram um vidro de carro quebrado para poder serem dominadas e tudo mais, né? Infelizmente, esses excessos sempre chegam mais forte, né, à tona,
nas notícias, né? Na internet, então isso preocupa muito as pessoas que estão lá fora. Não, sem dúvida. E há razão pela preocupação, porque se isso sai fora de controle, né, se eles acabam assumindo um poder que eles não possuem, né, os agentes federais, e isso existe, né? A gente chama no Brasil de síndrome da pequena autoridade, né? Então, dá um pouquinho de poder, ele acaba se excedendo e achando que pode fazer qualquer coisa para cumprir o objetivo. Não, você tem que seguir uma série de regras, você tem procedimentos para cada uma dessas atitudes, e se violar esses procedimentos, deve ser denunciado e aquele oficial deve responder de maneira adequada. E muitos desses casos, muitos desses abusos vão gerar ações milionárias no futuro, muito provavelmente ações de pessoas entrando contra as entidades federais, contra o Estado, e vão ficar milionários. Caramba. Uau! Boas notícias no final. Mas não é para poder sair aprontando por aí, não, a gente querer não confrontar, é para poder ganhar dinheiro não, gente. Pelo amor de Deus, né, Thiago? As informações aqui são para acalmar os nervos. Exatamente, Thiago, acalmar os nervos. O importante numa abordagem é nunca reagir. Não reaja, não... evita reagir, porque aí sim eles podem utilizar a força e você não sabe a medida em que eles vão utilizar essa força. Então, entre a sua vida e a sua indignação, preserva a sua indignação. Preserva a sua, com certeza é melhor ser você pode sair indignado ou sofrer uma injustiça, mas isso vai ser... pode ser corrigido. Pode ser corrigido. Agora, a partir do momento que você reage a uma prisão ou você afronta, aí você não sabe qual é o limite. Ah, sim, com certeza. Aí as coisas podem piorar, né, cada vez mais. É isso aí. E se você tem alguma pergunta, quer perguntar aquela pergunta, aquela pulga que está atrás da sua orelha, quer tirar ela? Isso. Deixa aqui no comentário que a gente vai passar para o Thiago, vai poder te ajudar, vai poder responder. E se você também tem algum outro assunto que gostaria de saber através do EPA, deixa aqui sua pergunta também no comentário, gente. Nós estamos trabalhando para levar informação para a nossa comunidade. E saber de vocês é que vai ajudar a gente a construir essas informações e trazer pessoas com autoridade, né? Para falar a verdade para a gente e ajudar a gente nesse crescimento. Não esqueça de comentar também, né? Comenta, Leto, fale bem, mas fale mal, mas fale da gente, tá? Então, muito bom. Deixa aí os comentários, por gentileza. Ajuda muito a gente, tá? Thiago, chegando já no fim, mas eu quero fazer ainda uma última pergunta que pode ajudar realmente alguma pessoa aí que está precisando ainda de um alívio. Qual é a principal orientação para quem vive hoje com medo constante da imigração? O que você diria para essa pessoa? Cautela, né? Sempre toma cuidado com as suas atitudes, não, né? Evita qualquer infração. Mas não precisa se desesperar. Não, essa perseguição ela ocorre em alguns estados mais do que outros. Você tem que tomar cuidado. Não existe aviso prévio aonde isso vai acontecer. Sempre ter cautela. E se você tiver alguma oportunidade para se legalizar nos Estados Unidos, busque um advogado, busque uma pessoa da sua confiança para que você possa ter uma medida de prevenção. Mas não existe assim um ato faça isso que você não vai correr risco algum. Se você está aqui, né, com overstay ou indocumentado, muitas vezes até documentado, né, você tem pessoas que têm green card, mas pelo sotaque ou pela aparência eles acabam sendo levados depois liberados, né? Mas acabam sendo alvos. Então não há uma orientação direta para evitar, mas que você não cometa atos que vão te levar a algum tipo de represália ou prisão. Isso é o que você pode fazer hoje. Maravilha, obrigada. Uma última coisinha, que essa com certeza também é muito importante. Fui parado por um agente, por um policial que está me questionando demais, me perguntou o meu status migratório, né, comentou que vai chamar o ICE para poder, né, assumir o caso dali para frente. O que eu faço? Tenha um contato ou de um familiar ou de um advogado o mais rápido possível. Entre em contato. E isso é importante. Isso é muito importante porque o advogado ele pode
já movimentar um habeas corpus ou um pedido ali de pagamento de fiança antes de você ser transferido para uma agência de imigração ou um facility, né? Um prédio de detenção em outro estado. Então, por exemplo, no nosso estado aqui de Utah, se acontecer alguma coisa, entre em contato para que a jurisdição ainda permaneça no estado de Utah e você consiga uma decisão favorável, ao invés, por exemplo, você ser transferido para o estado do Texas, aí você vai ter que fazer tudo isso no estado do Texas. As cortes lá são mais rígidas, elas tendem a não dar decisões tão favoráveis aos imigrantes. Então, agir de maneira muito rápida. Tenha sempre um telefone de um advogado de sua confiança. Na ponta do dedo. Na ponta do dedo, ou um familiar que vai poder entrar em contato com o advogado de maneira mais rápida possível. Maravilha. Melhor fazer isso aí do que ser mandado lá pro Everglades, lá na prisão lá do Trump, lá cheio de crocodilo, né? Nossa. Misericórdia. Então, é isso aí, minha gente. Tá dado o recado, né? Tão dadas as dicas aí também aí para você que, né, tá trabalhando, regularizando, né, fazendo aí toda a sua questão migratória, toda a sua questão aí de imigrante brasileiro aqui nos Estados Unidos. Não vai inventar moda e falar que tá aqui para poder passear na Disney, não, pelo amor de Deus. Já liga para o advogado, né, Thiago? Já resolve, mantenha calma. Né? É difícil, a coisa difícil de fazer é manter calma. Não mentir. Não mentir, né? Simplesmente falar assim, let me talk to my attorney, né? Let me call my attorney e ligar para o advogado o mais rápido possível. E já, vamos já deixar as informações do Thiago aqui embaixo na descrição do vídeo. Já anota, já pega o seu caderninho aí. Mas antes de anotar e pegar o caderninho, pelo amor de Deus, já dá o like aí, já faz a inscrição, viu? Porque esse tipo de informação é de ouro e a gente está trabalhando duro aqui para trazer pessoas como o nosso querido Thiago e passar essas informações valiosas de ouro para vocês aí de casa, tá joia, pessoal? Mais uma vez, né? Fiquem ligados nos nossos próximos episódios do Epa Podcast. É isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tchau. Obrigado, Thiago. Obrigado. Um abraço. Obrigado.